Wir befinden uns in einem entscheidenden Abschnitt der Weltgeschichte. Ura Tavarishi! Bem-vindos ao jornal The Height. Hoje voltaremos no tempo e falaremos sobre a posição do ser humano em uma das piores épocas da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Para entendermos o que muitos inocentes passaram, devemos primeiro entender algumas coisas, como quando começou e os tipos de armas usados para reprimi-los. Podemos dizer que um dos maiores motivos foi o surgimento de governos totalitários, com fortes objetivos militaristas na Europa em 1930. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Hitler, que pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes e reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. E de acordo com a política de alianças militares na época, formaram-se dois grupos, os aliados, liderados por Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e o eixo, composto por Alemanha, Itália e Japão. Mas não podemos falar de condição humana sem abordarmos um assunto essencial, o Holocausto. Aquela que ficaria conhecida como a própria gíria nazista, a Noite dos Cristais Quebrados marcou o início do Holocausto, que durou até o fim da Segunda Guerra. A Noite dos Cristais Quebrados, de 9 a 10 de novembro de 1938, em toda a Alemanha e Austrália, foi marcada pela destruição de símbolos judaicos. Sinagogas, casas comerciais e residências de judeus foram invadidas e seus pertences destruídos. Milhares foram mortos ou deportados para os campos de concentração. A perseguição nazista à comunidade judaica alemã já havia começado em abril de 1933, com a convocação aos cidadãos a boicotarem estabelecimentos pertencentes a judeus. No outono europeu de 1935, a perseguição aos judeus apontados como inimigos dos alemães atingiu outro ponto alto, a chamada legislação racista de Nuremberg. Enquanto o resto do mundo parecia não levar o genocídio a sério, Hitler afirmava sua política de limpeza étnica. Uma lei de 15 de novembro de 1935 havia proibido os casamentos e condenado as relações extraconjugais entre judeus e não-judeus. Havia ainda a proibição de que não-judeus fizessem serviços domésticos para famílias judias e que um judeu hasteasse a bandeira nazista. Ainda em 1938, as crianças judias foram expulsas das escolas e foi decretada a desapropriação compulsória de todas as lojas, indústrias e estabelecimentos comerciais pertencentes a judeus. Em 1º de janeiro de 1939, foi adicionado obrigatoriamente aos documentos de judeus o nome Israel para homens e Sara para mulheres. Well, the Holocaust was the worst catastrophe which ever happened in the world. That was a result of propaganda and unexplainable hatred against a minority group, mainly the Jewish people, but many other groups were condemned to death just because of ungrounded hatred. And this is something which we have to fight against. Hatred against minority groups who have never done any harm to you. And this is something, unfortunately, which still exists in Europe. We get a lot of immigration of people from all over the world, and especially now when the economy is bad, people say they take our jobs, take our homes, and there is again tension, there is a tax on those people. But we have heard that Brazil is the only country in the world who lives in harmony with all their minority groups. You have people who have come here over the centuries, they've been accepted, and
There is no discrimination, and this is something we really want to achieve in the whole world. Os campos de concentração foram construídos principalmente para assassinatos em massa. Desde sua ascensão ao poder em 1933, o regime nazista contribuiu uma série de centros de detenção destinados à eliminação dos chamados inimigos do Estado. Após a anexação da Áustria pela Alemanha, os nazistas prenderam diversos judeus, alemãos e austríacos nos campos de concentração, todos destinados à Alemanha. Logo após a invasão à Polônia, os nazistas abriram campos de trabalhos forçados, onde milhares de prisioneiros morreram de exaustão, inanição e maus tratos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os sistemas de campos de concentração nazista se expandiu rapidamente. Em alguns campos, médicos nazistas usavam os prisioneiros como cobaias em suas experiências médicas. After 3 days and 3 nights, the door opened up, Raus! 4 o'clock in the morning, Birkenau, der Ramp. Raus, so schnell wie möglich, raus! At that moment, we thought we were in hell. They pressed the number into my left arm. At that moment, when you get that pressed into you, your dignity, you felt so undignified, you felt so unpractical. In that moment, I felt I was nobody anymore. Because he said to us afterwards, now this is, when you ask your name, this is your number. One of the Polish girls in the barrack started to sing Yiddish. And she was singing the song, My Yiddish Mama. And I remember we all cried through the whole night. My Yiddish Mama, es gibt nicht besser in der Welt. A jüdische Mama, oi weh wie bitter wenn die fällt. Wie schön und lichtig in wie treurig finster Wind, wenn Gott nimmt dich heu voll am Kabut. A jüdische Mama, a jüdische Mama, Durante a guerra, vários médicos alemães realizaram experiências desumanas, cruéis e muitas vezes mortais em milhares de prisioneiros. Essas experiências médicas, realizadas durante o Terceiro Reich, podem ser divididas em 3 categorias. A primeira consiste em experiências que tinham por finalidade facilitar a sobrevivência dos militares do eixo. Os médicos realizaram experimentos sobre reações a alta altitude, usando câmaras de baixa pressurização para determinar a altitude máxima da qual as equipes de aeronaves verificadas poderiam saltar de paraquedas em segurança. A segunda categoria de experiências tinha por objetivo desenvolver e testar medicamentos, bem como métodos de tratamento para ferimentos e enfermidades que os militares e a equipe de ocupação alemã encontravam nos campos. A terceira categoria de experiências médicas buscava aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista. As mais infames foram as experiências feitas por Josef Mengele em Auschwitz, que utilizou gêmeos, crianças e adultos de forma inumana. Auschwitz was not just an extermination camp. It was the clearest example of German doctors' betrayal of all their ethical training. SS doctors sentenced between 75% and 90% of the new prisoners to immediate death.
The remainder were used as slave labor. New arrivals were also selected for medical experiments. For the first time, they could implement death into their medical research. They could watch people, see how they react on certain poisons, on certain physiological, non-physiological situations, then kill the people and could see how the organs, how the brain, for instance, how liver reacted on that special research situation. At Buchenwald, the laboratories revealed the tortured results of the doctors' research. It was the first camp where scientists had used prisoners for experiments, but it was not the only one. Os prisioneiros comunicavam-se através de mensagens escritas em suas roupas. Assim, eles conseguiam notícias de parentes e amigos. Mas essas mensagens ocultas não era o único meio de esconder a verdade. Na Alemanha nazista, o método de criptografia foi muito usado para transportar milhares de informações importantes, como o local em que os soldados estavam até onde eles iriam atacar. Foi no fim da Primeira Guerra Mundial que apareceu a necessidade de cifrar as mensagens, embora as técnicas de codificação existissem já há muitíssimo tempo. Foi um holandês que residia na Alemanha, o Dr. Arthur Scherbers, que criou para fins comerciais a máquina Enigma, servia para codificar mensagens. O modelo A da máquina foi apresentado em 1923 ao Congresso Postal Internacional de Bern, porém foi um fracasso doloroso, mas a Marinha da Guerra Alemã retomou o projeto em 1925 e confiou a sua evolução ao Serviço de Codificação do Ministério da Guerra Alemã. Quando a Segunda Guerra começou, os aliados sabiam decifrar as mensagens de Enigma. Enquanto a guerra intensificava-se, seguidamente o ritmo de descodificação aumentava. Um dos métodos usados pelos soldados do eixo foi o sonar, que lhes permitia encontrar qualquer embarcação a determinada distância de algum submarino ou navio pertencente à Alemanha. Esse dispositivo foi criado na segunda década do século XX. Ele servia para determinar a profundidade de algumas partes do oceano e detectar obstáculos. Enquanto a guerra caminhava, Hitler usou desse recurso para afundar qualquer embarcação que parecesse suspeito e que ameaçasse seus planos. Em relação à Primeira Guerra Mundial, a Segunda contou com mais avanços na artilharia, tornando então a guerra mais fácil para o povo nazista. Contaram com a ajuda de submetralhadoras, metralhadoras, pistolas, granadas, canhões, bombas, etc. Mas não podemos culpar uma arma por disparar. Muitos soldados que acreditavam na grande causa usaram todos os meios para matar outros soldados, e principalmente pessoas inocentes. Além das armas manuais, outras maiores e mais pesadas foram usadas nessa guerra. Os chamados autopropelidos são máquinas de propulsão, tais como morteiros, mísseis e torpedos. Until this time, it had had any success whatsoever by building a rocket of this size and stature and capability. So it is an enormous benchmark in the history of rocketry. Em Peenemünde, os nazistas construíram 10 bases de teste para foguetes. A de número 7 era uma enorme plataforma de lançamento com capacidade para suportar 100 toneladas de empuxo. It was very hard to develop an engine of that size of thrust that did not burn itself out or did not explode. Todos os foguetes fracassavam e a perspectiva não era promissora. Em 1942, a América entrou na guerra. Para que os planos de Hitler dessem certo dali em diante, von Braun precisava lançar um foguete balístico que funcionasse. Von Braun e Dornberger haviam marcado 3 testes de lançamento. Desde o início houve problemas. The first 2 hadn't gone that well. They both failed partway through the launch phase, so demonstrating a success was crucial. O futuro do projeto do míssil balístico alemão, e talvez o da própria guerra, estava no 3º lançamento. The feeling after it worked, of course, was enormous euphoria, and it just was such a relief that the thing worked.
Dornberger afirmou: hoje nasceu a nave espacial. Intérpretes fotográficos da inteligência britânica, conhecidos como Backroom Girls, estudaram milhares de fotografias de reconhecimento aéreo. O foguete tinha 14 metros de altura. Calculando que ele fosse capaz de transportar cargas de 1 tonelada, os britânicos perceberam como aquela arma poderia ser devastadora. Logo depois da meia-noite, em 17 de agosto de 1943, os britânicos lançaram a Operação Hydra. 600 bombardeiros se aproximaram de Peenemünde e os pilotos foram orientados a voar a altitudes bem baixas para um ataque mais preciso. Era uma operação de alto risco, mas poderia ser a única chance dos aliados de abater a equipe de von Braun e deter o V2. Tendo bombardeado todo o local, os comandantes da Operação Hydra acreditavam ter eliminado o cientista e sua equipe. No entanto, von Braun e quase toda a sua equipe sobreviveram, só um membro morrera. Hitler começou a exigir a produção em massa do foguete da vingança. Primavera de 1944. O regime nazista começava a desmoronar. Hitler contava com uma arma secreta radical para virar o jogo a seu favor. Mas o único homem capaz de fazer isso acontecer estava na cadeia, acusado de sabotagem. O foguete de 14 metros de altura e 14 toneladas que von Braun desenvolvera era diferente de qualquer outra arma da época. Um motor potente com uma câmara de combustão que terminava em um escapamento em formato de sino. Sobre os injetores do motor, havia bombas turbinadas que impulsionavam o combustível dos tanques de oxigênio líquido e de álcool. A plataforma de controle do foguete, com seus giroscópios e acelerômetros, ficava exatamente sobre os tanques. O componente mais simples do míssil, a ogiva de 1 tonelada, ficava em sua ponta. Agosto de 1944. Os londrinos, sem saber de nada, agiam normalmente. Depois de 6 anos de guerra e com os nazistas recuando, o clima nas ruas era de otimismo. It was like being under the threat of constant asteroid strike. There was nothing you could do about it. It was utterly silent and utterly destructive. Durante o outono de 1944, diariamente de 4 a 6 mísseis V2 atingiam Londres. Um deles matou 160 pessoas. Ao final de novembro, mais de 100 V2 haviam atingido a cidade. Ninguém estava a salvo da arma silenciosa. Tendo conseguido escapar do controle da SS, von Braun deu outro passo ousado para salvar seu trabalho. He and Dornberger ordered that the documents from the archive of Peenemünde be planted in a mine somewhere underground. Depois de 10 de abril de 1945, os aliados invadiram a fábrica subterrânea de Mittelwerk. Graças às indicações de von Braun, as tropas americanas haviam resgatado as 14 toneladas de documentos do V2 horas antes da chegada dos britânicos. Von Braun e o V2 podem não ter ganho a guerra para Hitler, mas com o nascimento da era nuclear, trouxeram novas e terríveis oportunidades. I think fundamentally the V2 did not come too late, it came too early. It came too early for it to have a warhead that was effective. Without the A-bomb, a ballistic missile is not an effective weapon. Von Braun becomes the quintessential salesman for spaceflight, no question about that. And they try to sell the idea of spaceflight as something that we must do because it's our human destiny to get off this planet. O grande sonho de von Braun finalmente se realizou em 20 de julho de 1969. 4 dias depois do lançamento no Kennedy Space Center, a nave de Neil Armstrong aterrissou na Lua. That's one small step for man, one giant leap for mankind. If we had not gotten von Braun, it would have set us back light years in the race with the Soviets. Von Braun was the man that drove the rocket program. Without him, we would not have gone to the moon when we did. Ouvi uma explosão e fui jogado a 40 metros de distância do arrozal. A pele de meus braços descascou e ficou pendurada como uma camiseta rasgada. Nós pressionávamos folhas sobre a carne para tentar protegê-la. Perdi minha orelha direita, 2 de minhas costelas quebraram-se e nunca mais se emendaram, mesmo 60 anos depois. Um grupo de mulheres veio dos campos, olhando para uma das áreas onde casas de madeira queimavam. Muitos estavam mortos, outros feridos, pernas e braços cortados, estômagos abertos, intestinos pendurados, cabeças abertas, cérebros expostos, olhos vazados.
Logo após... O que vai fazer? Ai, ai. Logo após a primeira consistia em experiências que tinham oportunidade de facilitar a sobrevivência a primeira Enquanto o resto do mundo parecia não lembrar o genocídio, ainda bem que eu gravei isso. Because